Rapaziada, preste muito bem atenção no que eu vou te falar. O Corinthians está muito perto de anunciar Lucas Veríssimo como novo zagueiro do clube. E você se lembra que o Flamengo estava em negociações com o Benfica para contratar o atleta? No vídeo de hoje eu te mostro o principal motivo que fez com que Veríssimo não se transferisse para o Flamengo e o Benfica aceitasse liberar o jogador para o Corinthians. É importantíssimo essa informação. Eu sou Vinícius Martins e você está no canal 4 Linhas. Após se destacar aqui no futebol brasileiro, Lucas Veríssimo, revelado pelo Santos, foi vice-campeão da Libertadores e vice-campeão brasileiro, fez ótimas temporadas com a camisa do Santos. Ele se transferiu para o Benfica, né? Trabalhou lá com o Jorge Jesus, ex-treinador do Flamengo, e na sua primeira temporada ele estava fazendo uma ótima campanha por lá, inclusive cogitado para ser convocado para a seleção brasileira. Foi convocado e talvez no seu melhor momento da carreira, comparando o nível de competitividade aqui do futebol brasileiro com o futebol europeu, claro, não o futebol português, né, mas UEFA Champions League, né, competições pesadas ou confrontos contra o Porto e também o Sporting, e ele estava vivendo o seu melhor momento da carreira quando sofreu uma lesão, né, que inclusive o deixou praticamente de fora da Copa do Mundo, né, àquela altura ele estava disputando vaga na convocação pro elenco que iria disputar a Copa do Mundo de 2022, e ele acabou ficando de fora, né? Em 2021 ele sofreu essa lesão, considerada pesada no joelho, ficou muito tempo fora, voltou só em 2022, mas quando ele retornou, o Benfica meio que já teria avisado que ele não estaria nos planos para a próxima temporada, que seria a atual. E por que eu estou te contando isso? Porque é muito importante para você perceber o processo de valorização e, entre aspas, desvalorização do atleta, para que você entenda os motivos que fizeram o jogador e o Benfica recusarem o Flamengo e aceitarem o Corinthians. Então, após saber que não iria ser aproveitado pelo Benfica, o Veríssimo foi procurar outros clubes. Naturalmente, surgiram o interesse de várias equipes aqui do futebol brasileiro, não só do Flamengo, não só do Corinthians, outros clubes, inclusive alguns que não foram revelados. Então é um cara que saiu daqui com o status de um excelente jogador. No Benfica isso se confirmou, convocação para a seleção brasileira, mas por conta da lesão, principalmente, né, ele acabou perdendo bastante espaço por lá, e após a saída de Jorge Jesus, o que potencializou ainda mais esse desejo do Benfica de não contar com o atleta. E o Flamengo, antes do Corinthians, demonstrou um interesse no jogador. Iniciaram as negociações, só que teve um probleminha que fez com que ele aceitasse a proposta, entre aspas, do Corinthians. Preste muito bem a atenção no que aconteceu e já por isso queria pedir a sua ajuda se inscrevendo no canal, ativando as notificações e curtindo esse vídeo a esse trabalho independente. Preste muito bem a atenção. Ao negociar com o Flamengo, o que o Benfica queria? Benfica e os dirigentes do Flamengo estavam conversando sobre essa possível vinda do Lucas Veríssimo, esse retorno ao futebol brasileiro, e o Benfica estipulou o seguinte: queria que fosse um empréstimo do Veríssimo pro Flamengo com obrigatoriedade de compra. Então, após esse vínculo de empréstimo, o Flamengo teria que obrigatoriamente comprar o jogador, e aí os valores seriam negociados, né? Não teria um passe fixado, né? Então haveria uma negociação com a questão dos valores. Só que o Flamengo recusou, não quis isso, queria que fosse uma opção de compra, e aí Benfica e também Lucas Veríssimo, dirigentes, optaram por sair fora. Chegou o Corinthians na jogada, e o que o Corinthians fez? Conversando com o Benfica para saber a situação do Veríssimo, e o Benfica foi lá e propôs a mesma coisa, né? Queria que o Corinthians acertasse o empréstimo do atleta por um ano e a obrigatoriedade de compra. O Corinthians foi lá e fez o quê? Beleza, vou aceitar, eu compro o jogador, independente do desempenho que ele vai ter aqui, se ele vai conseguir jogar, se ele não vai, não interessa, cara. Eu vou lá e vou aceitar essa obrigatoriedade
de compra. Vale destacar também que o Corinthians vai pagar só pelo empréstimo, tá? E aí não tá contando a questão da compra após esse vínculo de empréstimo, 1 milhão de euros. Então o Corinthians vai ter que pagar apenas pelo empréstimo 1 milhão de euros, e aí depois, quando esse vínculo de empréstimo se encerrar, ainda vai ter a negociação para saber quanto que vai pagar pela compra. Claro que o valor não foi fixado, né? Quanto que o Corinthians vai ter que pagar para contratar o atleta, mas pode ter certeza que esse 1 milhão aí vai ser abatido após esse vínculo de empréstimo do jogador. E é uma situação muito próxima com o que aconteceu entre Matias Rojas, Corinthians e Botafogo, né? Porque o Matias Rojas estava muito próximo do Botafogo, estava acertando valores, e aí o Botafogo queria pagar X, e aí veio o Corinthians e prometeu que ia pagar X mais Y mais Z, né? Então ele foi para o Corinthians para aceitar receber um valor maior. Claro que a questão do Veríssimo com o Flamengo e com o Corinthians era questão de contrato, o vínculo após o empréstimo, mas tá aí o Corinthians tirando, entre aspas, né, vantagem, conseguindo contratar atletas bem importantes contra rivais do futebol do Rio de Janeiro. Mas o principal motivo realmente foi, logo após o vínculo de empréstimo, o que seria feito com o Veríssimo, né? Se o clube teria a obrigação, teria apenas a opção de compra. O Corinthians aceitou o que o Benfica e com o que o Veríssimo queriam, e por conta disso está muito próximo de anunciar o atleta como novo zagueiro do clube. E aí, rapaziada, o que vocês acharam? Quero ouvir a sua opinião aqui nos comentários. Muito obrigado pela audiência. Não se esqueça de ajudar esse trabalho independente se inscrevendo no canal, ativando as notificações e curtindo esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.